E se você tivesse a habilidade de passar desapercebido em qualquer lugar? Algumas pessoas vivem na sombra de outras, sem nunca serem notadas. Taisuke é assim. Ele vive com sua moto andando pelo centro de Seul, na Coreia. O vemos fazendo algo curioso. Ele para em uma área residencial e começa a colar cartazes nas portas das casas das pessoas. Depois disso, o vemos chegando a um condomínio. Nesse condomínio, ele já havia feito a mesma coisa em diversos apartamentos. Assim que ele encontra a porta de um dos apartamentos ainda com o cartaz que ele havia colado um dia antes, Taisuke percebe que esse apartamento está vazio, já que ninguém tirou o cartaz. Isso é o que ele faz. Ele cola cartazes nas casas das pessoas para saber quem está em casa. Quando ele encontra uma casa vazia, ele entra. Depois de dar uma olhada ao redor do apartamento, Taisuke começa a fazer sua higiene pessoal com os itens das pessoas. Depois de tomar seu banho e se vestir com as roupas de pessoas desconhecidas, Taisuke vai até a geladeira procurar o que comer. Entretanto, isso não é tudo que ele faz. O jovem também conserta todas as coisas quebradas que existem ao redor das casas que ele invade. Além disso, ele também tira fotos na frente dos quadros das famílias das casas que ele entra. Depois de passar a noite, a primeira coisa que Taisuke faz no dia seguinte é lavar as roupas das pessoas. Durante a estadia na casa desses estranhos, a família volta de viagem. Só que quando eles entram no apartamento, Taisuke já não estava mais lá. Ele já foi em direção a outra área residencial onde havia deixado outros cartazes. Assim que ele entra em mais uma casa, o jovem fica impressionado com tamanha riqueza. Lá dentro, ele começa a investigar os arredores. Quando abre a porta de um dos cômodos, vemos que uma mulher estava sentada lá. Ela se chama Sunhwa e está sozinha em casa, pois seu marido acabou de sair para o trabalho. Sunhwa costumava ser uma famosa atriz e tinha diversas fotos espalhadas em muitas revistas. Depois de se casar, o marido dela fez com que ela parasse de atuar. Ela então passou a sofrer nas mãos desse homem e vive triste desde então. São as fotos dela em uma revista antiga que Taisuke está admirando enquanto senta na sala. Por algum motivo, Sunhwa apenas observa enquanto Taisuke anda por sua casa. Ele tira fotos em frente a um de seus quadros, faz comida na cozinha e depois se senta para comer. Tudo isso sendo observado por Sunhwa. O jovem faz todas as mesmas tarefas que ele faz sempre que invade a casa de alguém, como lavar roupas e estendê-las depois. Ele, entretanto, não faz ideia de que nessa casa alguém o está observando. Diferente das outras casas que ele costuma entrar, nessa existe um mini campo de golfe. O jovem pratica enquanto é observado por Sunhwa. O que você faria no lugar dela? Apenas observaria alguém que entrou em sua casa? Depois de tomar um banho, Taisuke conserta uma balança. Sunhwa o observa de perto, porém ele não percebe nada. Taisuke aproveita a hora de dormir para fazer coisas com ele mesmo. Nesse momento, Sunhwa abre a porta e o pega no flagra. Os dois se observam por um tempo e Sunhwa vai atender o telefone. Era seu marido procurando por ela. Enquanto isso, Taisuke se veste. Enquanto ele saía da casa, a mulher deu um grito com seu marido ao telefone. Taisuke achou isso muito estranho e os dois se observaram mais uma vez. Porém, ele sabia que tinha que ir embora. No meio do caminho, Taisuke decide parar. Ele pensa e de repente chega a uma conclusão. Ele tem que voltar. Ao retornar à casa de Sunhwa, Taisuke a encontra chorando no banheiro. Ele recolhe as roupas da mulher, seleciona outras em seu guarda-roupa e coloca uma música para tocar. Sunhwa se anima um pouco assim que ouve essa música e sai do banheiro. A mulher encontra as roupas que Taisuke havia separado para ela e depois as veste. De longe, Taisuke observa tudo. Do nada, ele começa a arremessar bolas de golfe em direção a Sunhwa. A mulher decide brincar com ele também e devolve essas bolas. Enquanto isso, o marido dela chega à residência. O homem está irritado, pois a mulher não havia respondido suas ligações durante o dia. Ele briga com ela por estar usando um vestido que supostamente não deveria estar usando. Em seguida, o homem tenta forçar-se contra ela. Taisuke, que
que estava observando a tudo, não consegue aguentar. Para chamar a atenção do marido de Sunhwa, Taisuke começa a jogar golfe no quintal. O homem, percebendo a presença de um estranho em sua casa, vai para o quintal checar o que está acontecendo. Assim que ele chega lá, Taisuke acerta diversas bolas de golfe em alta velocidade contra o homem. Ele tentava ligar para a polícia, mas não conseguiu. Cada bola que tocava seu corpo o fazia sentir muita dor e ele apenas conseguiu ficar deitado no chão. Depois disso, Taisuke foi pro lado de fora e montou em sua moto. Sunhwa foi até seu marido, que implorava por sua ajuda. Porém, a mulher o ignorou, foi para o lado de fora da casa e subiu na garupa de Taisuke. Os dois então partem rumo a uma nova jornada. No dia seguinte, eles chegam a um outro condomínio. Sunhwa ajuda Taisuke a prender os panfletos nas portas dos apartamentos. Depois disso, eles vão para a beira de um lago e Taisuke pega uma bola de golfe e faz um buraco nela. Ele então passa um arame por dentro dessa bola e a prende numa árvore. O que ele queria era praticar tacadas com um taco de golfe. Sunhwa observava enquanto Taisuke passava horas praticando. Um homem passando na rua até mesmo se assustou com uma das tacadas. Depois disso, eles voltam para o condomínio. Um dos apartamentos ainda está com o panfleto na porta. Depois de tocar a campainha diversas vezes, Taisuke percebe que não tem ninguém lá dentro e os dois invadem esse apartamento. Lá, percebemos que se trata do apartamento de um fotógrafo. Ele tem diversas fotos de diversas mulheres nas paredes, entre elas um grande quadro com uma foto de Sunhwa. Depois de entrar, Taisuke já começa a consertar tudo que está quebrado no apartamento. Depois disso, ele vai dormir. Enquanto o homem dorme, Sunhwa pega sua foto da parede e começa a dobrá-la. Na próxima cena, já estamos na manhã seguinte. Taisuke percebe que Sunhwa havia pego sua foto, cortado em diversos pedaços e depois recolocado no quadro, como se fosse uma espécie de quebra-cabeças. Em seguida, o homem encontra a mulher no banheiro lavando as roupas de quem mora no apartamento. Taisuke fica muito feliz com isso e vai cozinhar. Ele serve a comida para Sunhwa e vai molhar as plantas. Do nada, uma mulher apareceu tocando a campainha do apartamento. Taisuke fica surpreso com isso, porém depois de algum tempo essa mulher vai embora. Em seguida, ele e Sunhwa tiram fotos em frente às fotos do fotógrafo dono do apartamento. Depois de arrumar tudo, os dois vão embora. Eles vão para uma nova vizinhança e colam os cartazes em diversas outras casas. Depois disso, eles vão esperar na beira do lago. Depois de observar Taisuke praticando golfe por um tempo, Sunhwa decidiu ficar na frente dele para bloquear seu caminho. Sua intenção era fazer o homem parar de praticar. Durante a noite, os dois vão até a casa que ainda estava com o panfleto colado. Percebemos que o dono dessa casa se trata de um famoso campeão de boxe. A primeira coisa que Taisuke faz é consertar o rádio que estava quebrado. Sunhwa vaga pela casa e encontra uma tesoura. Ela quer que Taisuke corte seus cabelos. E ele realmente faz isso. Depois, os dois tiram diversas fotos na frente dos quadros do dono da casa. Em seguida, eles comem enquanto assistem a lutas antigas do homem. Taisuke coloca uma música para tocar e os dois começam a beber. Depois de terminarem uma garrafa inteira, Taisuke coloca Sunhwa para dormir, porém ela quer que ele durma com ela. Enquanto eles dormem, o dono da casa chega de viagem. O homem e sua esposa então veem Taisuke e Sunhwa deitados em sua cama. O homem pega suas luvas de boxe, manda sua esposa ver se eles não roubaram nada e entra no quarto. O homem então desce o cacete em Taisuke. Entretanto, ele não entende o que os dois estavam fazendo ali, já que não haviam subtraído nada dele. Na próxima cena, vemos Sunhwa dividindo um macarrão instantâneo com Taisuke. Mesmo depois disso tudo, a mulher não desistiu de ficar com ele. O homem então volta a praticar com seu taco de golfe. Sunhwa mais uma vez vai para frente dele para tentar impedi-lo, porém dessa vez ela não consegue. Na próxima tacada, vemos que a bola não estava bem presa no arame e acabou escapando. Taisuke acabou a acertando contra o para-brisa de um carro que vinha pela rua. Ao se aproximar desse carro, vemos que a bola atingiu a cabeça de uma mulher. O motorista e marido dessa mulher estava desesperado, pois a mulher simplesmente desmaiou com a pancada. Em seguida, ela perdeu a vida. Taisuke ficou
ficou desesperado com o que acabou de fazer. Ele começa a chorar e Sun-hwa vem consolá-lo. No dia seguinte, eles já estão de volta a outra residência colocando panfletos. E durante a noite eles vão para a casa onde o panfleto ainda estava pendurado. Depois de se sentarem e tomarem chá, Sun-hwa e Taisuke, que já estavam juntos há semanas sem nunca ter conversado nada, começam a se beijar. Eles então passam a noite fazendo coisas. No dia seguinte, eles partem para mais um condomínio. Dessa vez, ao invadir um dos apartamentos, Taisuke sente um cheiro estranho. Ele abre uma das portas e decide ir embora. Entretanto, Sun-hwa não entende o motivo pelo qual ele está indo embora e decide abrir a porta também. Ao abrir, a mulher se desespera. O dono da casa estava deitado no chão sem vida e seu cachorrinho estava com ele. O homem provavelmente já estava ali há dias. Taisuke então pega um papel com o número do telefone do filho do homem e liga para o rapaz. Entretanto, ele não atende, pois estava viajando. Taisuke e Sun-hwa então decidem limpar o corpo do homem, cobri-lo com algum tipo de tecido da maneira mais delicada possível e depois o enterram. Em seguida, eles começam a fazer as mesmas coisas de sempre. Do nada, o telefone toca. Era o filho do homem ligando, procurando por seu pai. Taisuke atende, mas não fala nada e desliga em seguida. Os dois então passam a noite no apartamento e na manhã seguinte começam a tomar o café da manhã. De repente, a campainha toca. Era o filho do homem junto de sua esposa. Ele não entende por que Taisuke e Sun-hwa estão lá dentro e não consegue achar seu pai. O homem então liga para a polícia. Taisuke e Sun-hwa então são levados pelas autoridades. Ao serem interrogados, um dos oficiais encontra a câmera com diversas fotos deles em diversas casas. Ele então pede para seu assistente checar com essas outras famílias se os dois haviam subtraído alguma coisa dessas casas. Ele então pergunta aos dois se eles haviam subtraído alguma coisa, porém nenhum deles responde nada. Depois de tirar Sun-hwa da sala, o homem decide fazer uma massagem um pouco agressiva em Taisuke a fim de tentar tirar dele alguma informação. Depois de um tempo, o homem sai da sala dizendo que sabe onde o idoso foi enterrado pelos dois. Vemos então os agentes desenterrando o corpo do homem que havia sido enterrado com muito cuidado. O filho começa a chorar. De volta ao centro policial, o agente mostra uma foto de Sun-hwa para ela. Acontece que a mulher estava desaparecida e sendo procurada pelas autoridades. O homem então pega o telefone e liga para o marido dela. Ele atende e vai em direção ao centro policial. Enquanto isso, o oficial tenta arrancar uma confissão de Taisuke. Entretanto, seu ajudante chega na hora e conta o que descobriu. Taisuke não havia subtraído nada da casa de ninguém. Eles não entendem por que o jovem havia invadido tantas casas. Ele até mesmo é formado na faculdade. Enquanto isso, o marido de Sun-hwa chega. Assim que entra, o homem joga diversas bolas de golfe contra o rosto de Taisuke. Em seguida, ele leva Sun-hwa embora. Depois disso, a última dúvida do oficial é esclarecida. O homem do apartamento não teve sua vida retirada por Taisuke. Ele havia perdido a vida por causa de uma grave doença. Na cena seguinte, vemos Sun-hwa de volta em sua casa com seu marido. O homem diz que cuidou de sua planta favorita e promete que a partir de agora tudo será diferente. Sun-hwa, entretanto, nem dá ouvidos ao homem. Isso apenas faz sua raiva aumentar. Ele então liga para o oficial e oferece dinheiro para que o homem permita que ele se vingue de Taisuke. Vemos então que o homem aceitou o dinheiro. Em seguida, ele traz Taisuke da delegacia. O marido então acerta diversas bolas de golfe em alta velocidade contra Taisuke, que não pode fazer nada para se defender. Assim que ele termina, os oficiais vêm buscar o jovem. Em um momento de raiva, Taisuke acaba tentando tirar a vida do oficial. Entretanto, seu assistente o salva. Por causa disso, Taisuke acaba sendo preso. Na prisão, ele começa a praticar golfe com um taco e uma bola imaginária. Um dos detentos, entretanto, finge ter roubado essa bola imaginária dele.
Os dois então começam um embate e os guardas entram na cela para separá-los. Eles então colocam Taisuke na solitária. Enquanto isso, vemos Sunhwa e seu marido em casa. O homem fica frustrado, pois a mulher não quer nem conversa com ele. Na prisão, Taisuke começou a ter algumas ideias. Ele tenta se esconder de um dos guardas, porém não dá certo. O guarda acaba o encontrando. Taisuke, entretanto, está decidido. Ele quer treinar para se esconder de qualquer guarda dentro daquela cela. Em casa, o marido bêbado tenta forçar-se contra Sunhwa mais uma vez. Ele acaba acertando sua mão em alta velocidade contra o rosto da mulher, porém ela também está diferente e acaba revidando. O homem fica em choque e não sabe o que fazer. De volta à cela, Taisuke está aprimorando cada vez mais sua nova técnica. Um dos guardas o chama e não o encontra pela porta. O homem então decide entrar na cela. Ao olhar em volta, ele percebe que Taisuke estava pendurado quase no teto da cela. O homem então o puxa de lá e desfere diversos golpes com o cacetete contra ele. Taisuke, entretanto, não se abalou. Ele ficou feliz, pois sabe que sua técnica está melhorando. O jovem então passa todos os dias de sua sentença treinando arduamente. Um belo dia, vemos Sunhwa saindo de casa. Ela volta até uma das casas que havia invadido com Taisuke, só que dessa vez o dono estava lá dentro. Ela passa por ele, vai em direção ao sofá, se deita e começa a tirar um cochilo. O homem apenas observa sorrindo e não faz nada. Mais tarde, a mulher dele chega em casa. Ela pergunta quem é a mulher que está dormindo no sofá, porém o homem não sabe quem é. Em seguida, ele pede para que sua esposa a deixe dormir. Os dois voltam a tomar conta do jardim até que uma hora Sunhwa acorda. Ela se levanta, se despede dos dois e vai embora. Na prisão, mais um guarda entra na cela procurando por Taisuke. Dessa vez, sua técnica está muito melhor. Ele consegue se esconder do campo de visão do guarda seguindo seus movimentos. Porém, mesmo que quase perfeita, sua técnica ainda não é completamente perfeita. O guarda percebe a sombra do homem e sabe que está atrás dele. O guarda então diz que os olhos das pessoas conseguem enxergar 180 graus. Taisuke ainda não era bom o suficiente para se esconder tanto assim. O homem então desce o cacete nele mais uma vez. Isso não abala Taisuke, pois agora ele sabe o que tem que fazer para completar sua técnica. Ele volta a treinar mais uma vez com o intuito de conseguir enganar completamente o olhar humano. Enquanto isso, percebendo que sua esposa estava esperando por Taisuke, o marido decidiu se mudar. Assim que ele pega o telefone para contratar uma empresa de mudanças, Sunhwa o faz desligar. O homem então decide ficar na casa e esperar a volta de Taisuke. Ele planeja se vingar. Na próxima vez que um guarda vai procurar Taisuke em sua cela, ele não consegue encontrá-lo. Algum tipo de força invisível acaba empurrando o guarda para fora da cela. Taisuke completou sua técnica. Agora, ele é completamente invisível aos olhos humanos. O guarda sai correndo achando que Taisuke virou um fantasma, e ele então aparece na cela. Dias depois, os guardas vêm levá-lo embora, pois ele já cumpriu sua sentença. Na cena seguinte, vemos que Sunhwa continua fazendo as mesmas coisas que fazia com ele nas casas dos outros. A primeira coisa que Taisuke fez quando saiu da prisão foi se vingar do oficial que aceitou dinheiro do marido de Sunhwa. Isso foi muito fácil, pois ele agora é completamente invisível. O homem então tirou a vida do oficial. Depois disso, um dos outros agentes avisou ao marido de Sunhwa que Taisuke estava livre. Ele conta as novidades para sua esposa e depois promete que irá se vingar de Taisuke assim que ele aparecer. Vemos então uma montagem onde Taisuke entra invisível em todas as casas que ele havia invadido com Sunhwa. O boxeador que estava com sua esposa acha que ouviu alguém dentro de casa, porém não consegue encontrar ninguém. Assim que eles começam a procurar pela casa, a esposa entra em choque ao perceber que o quadro de seu marido estava diferente. Taisuke então vai para a casa que Sunhwa havia tirado um cochilo há pouco tempo. A mulher que estava tomando conta de suas tarefas não percebeu sua presença. Assim que o marido dela chegou, ele percebeu que o sofá estava mexido, porém ninguém viu nada. Taisuke então vai para a casa do fotógrafo. O homem que estava esperando
esperando a presença de uma de suas amigas, também acha que tem alguém dentro de casa, mas não consegue encontrar Taisuke. Assim que sua amiga chega, eles dois vão para o quarto. No meio da sem-vergonhice, a mulher acha que viu alguém no apartamento. Eles então vão procurar também, mas não encontram Taisuke. A mulher entra em choque ao perceber que uma das fotos havia sumido. Depois ela grita de susto quando Taisuke apaga as luzes. Agora chegou a vez de ir até a casa de Sunhwa. O marido dela acha que ouviu alguém entrando e sai para verificar, mas também não encontra ninguém. Assim que o homem volta para o quarto, Sunhwa vê a sombra de Taisuke. Ela espera seu marido dormir e se levanta. Ela procura por Taisuke, mas não consegue encontrá-lo. Assim que ela chega na frente de um espelho, Taisuke revela sua presença atrás dela. O marido acordou e foi atrás de sua esposa, porém ele não vê Taisuke. Assim que ele para na frente de Sunhwa, a mulher diz: "Eu te amo". O marido fica muito feliz, achando que era com ele, e a abraça. Entretanto, Sunhwa estica uma de suas mãos e Taisuke se aproxima por trás do homem. Ele então a beija sem que o marido perceba nada. Os três então passam a viver dessa maneira. Taisuke fica na sombra do marido de Sunhwa. O homem fica contente achando que sua esposa está feliz por causa dele. Entretanto, era Taisuke em sua sombra que a fazia sorrir. Um dia, depois que o homem sai de casa para trabalhar, Taisuke coloca uma música para tocar. Assim que Sunhwa o encontra, eles se beijam e o filme acaba. É difícil dizer se o mundo em que vivemos é realidade ou apenas um sonho. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de assistir a outros como esse aqui no canal. Obrigado por assistir, até o próximo!